Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do RHF Talk. Eu sou a Renata Freires. Eu sou a Elis. E hoje com duas convidadas muito especiais. Eu sei que eu sempre falo isso, porque todos os convidados são especiais, mas elas têm uma história muito linda com a nossa empresa, com a nossa RHF. Que é a Tati Garcia, de São Paulo, e a Andressa, de Pato Branco, que vão contar aí a sua trajetória, todas as dificuldades, todos os sucessos que estão tendo com a RHF. Então, acho que vocês vão gostar bastante. Você aí que está indeciso, né, de mudar de carreira, de empreender, acredito que com essa história você terá alguns insights e quem sabe aí vai tomar coragem para dar esse passo tão importante. Isso aí, meninas, com certeza. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Nós que agradecemos pelo convite, né? Vieram de longe, super se dispuseram a estar aqui em Curitiba com a gente. Está sendo super legal, né? Porque é tão bom ter esse contato pessoal com vocês. Sim. Diariamente a gente se fala ali nos bastidores, né? Mas esse contato próximo acho que recarrega as baterias. Com certeza. Nada supera. Então vamos lá, se apresentem, né? Vamos começar pela Tati. Fale o tempo que vocês estão conosco, você está conosco, como é que foi, como que tudo isso aconteceu. Pois é, foi uma transição de carreira que nós tivemos, né? Eu venho da área bancária, depois da área financeira e nunca pensei em trabalhar com RH. E aí no meu último ano de CLT, eu já não estava feliz e aí meu marido falou, por que não RH? Por que não contratar pessoas que você gosta de se comunicar? E aí foi um divisor de águas. Aí nós fomos buscar alguma empresa que era nesse segmento, aí achamos a RHF, e até então eu nunca me senti tão feliz, tão realizada no que eu faço. Em todos os sentidos. A minha qualidade de vida, o propósito que eu vim aqui é transformar a vida das pessoas e olhar para o nosso segmento e empreender, não ter medo. Para mim é um divisor de águas. Assim, eu agradeço muito vocês nunca terem desistido da RHF, assim, de trazer pessoas e realizar sonhos. Ah, que legal. E assim, Tati, como que foi? Você pesquisou no Google? Quem que encontrou? Foi você? Foi ele? Foi meu marido. Encontrou que ele é da área de TI, da parte de RH em programas. E ele falou, acho que você dá bem nisso. E aí, quando eu conversei com a Juliana, que hoje ela não está mais entre nós, e ela falou, você tem cara que você vai se dar bem. Aí eu falei, eu vou me dar bem. Eu não tinha outra opção. 2000? Em 2000. Em final de 19, 2019. Em dezembro de 19, assinamos em janeiro de 19. E março veio o lockdown. Só que eu falei pra ela, Ju, eu preciso começar dia 1º de abril, e não é mentira. 1º de abril vamos iniciar. Iniciamos, entre a pandemia, se para tudo, o mundo parou. Falei, agora, não tem problema, vamos estudar. Eu não sabia, falei, eu vou estudar ser empreendedora, eu vou estudar RH, eu vou me dedicar ao negócio. Eu tenho quantos meses? E aí depois abri as empresas, depois de acho que 6 meses abriu uma parte. Eu lembro que o lockdown foi em março, em maio nós voltamos para o escritório. Foi. E eu falei, eu acho que no máximo ali junho, julho, as empresas começaram a voltar lentamente, né? Mas começaram a voltar. Sim, sim. Eu lembro de você no final do ano, que foi quando aquele cliente abriu 400 vagas de telemarketing, né? Sim. Porque aí iFood, essas marcas todas aí começaram a vender muito. Mercado Livre. Sim. Então, abriram-se muitas vagas. Sim. E eu, na época, falei, quem que eu vou pedir ajuda, tal, fazer parceria? Eu lembro que eu te convidei. Sim. Prontamente ela aceitou. Sem pensar. A Renata, eu lembro da Renata falando assim, só que é pauleira, tá? É muito dinheiro. Eu falei, não tem problema. Vamos estudar pra isso. Você não conhece a Tati. Não temos problema. Falei, vamos lá, assim, Renata. Vamos colocar. Falou, vamos pra frente. Ela vestiu a camisa, vestiu a camisa, literalmente. E assim, se fazer pertencer, vocês têm uma metodologia que a gente é uma família, a gente faz parte, a gente preserva a marca, a gente quer toda hora falar na marca, eu quero estar presente, eu quero que vocês nos conheçam.
porque a gente faz muita diferença na vida das pessoas. Sim. Em todas, em Todos tantos os dias. candidatos, segmentos de empresários. É muito bacana a gente resolver os problemas. Resolver as questões, as dores, sabe? Eu acho muito bacana. E eu lembro que você virou, né? Semana de Natal, Ano Novo. Foi Natal, foi Ano Novo. A gente fazia entrevista dia 25 de dezembro. A gente fazia entrevista dia 1º de janeiro. E eu falei, é oportunidade, porque a gente tá tendo vaga até então, tava tudo fechado, não tinha nada. Eu falei, vamos aproveitar. Eu sempre admiro muito, né, essa sua garra, assim. Você não tem medo. Não. E você não olha para a dificuldade. Não, vamos olhar para né? vamos olhar para a solução. Vamos buscar atrás. O máximo que a gente puder. E assim, e falo mais, não me impediu de eu viajar no Natal, de viajar no Ano Novo, porque eu levava meu notebook, eu só falava, preciso só de um Wi-Fi. Tem Wi-Fi? Tá tudo certo para mim. Tomada. Tá tudo certo. Tomada e Wi-Fi. O Wi-Fi que eu preciso. Isso aí. E deu tudo certo. Nós entregamos. Hoje fizemos nome dentro da empresa, é uma multinacional. Hoje, posso falar que hoje lá nós somos a primeira consultoria. Que se tem demanda, nós somos chamados. E esse cliente, nós havíamos perdido essa conta. Sim. Por conta de uma entrega, numa demanda, bem antes da pandemia. Foi. Inclusive, Elis que atendeu o gerente, Nossa, né? Nossa, ele falou assim pra mim, pra vocês serem ruins, vocês têm que nascer de novo. Meu Deus. E nunca mais passaram nada. Mas como naquele momento eles estavam com muita necessidade, e a RHF ser uma empresa nacional com muitas unidades, eles deram mais uma oportunidade. E aí, porque foi a Tati mais 3 franqueados. E conseguiram resgatar. E realmente, hoje eles fidelizou de novo, Fidelizaram de novo. Sim, a gente tem um nome muito forte. Lá dentro, nós somos muito conhecidos. Não é a Tatiana, é a RHF que tem o nome lá fora. Então, legal, isso que eu admirei, assim. Sim. Por isso que você tá crescendo. Crescendo muito e vale muito a pena. É muito esforço, é muito trabalho, mas em qualquer área, um CLT você vai ter muito esforço. Você chegou a ter burnout, Tati? Não. Na época de trabalho, sim. Sim. Na época de trabalho, sim. Eu tive depressão. Foi um momento muito difícil para mim. Principalmente o último ano foi muito difícil. E quando nós adquirimos a RHF, falei, agora eu sou dona do meu negócio. Eu vou falar assim, eu vou para cima. Mas teve momentos de você falar assim, eu acho que não vai o financeiro, né, faturamento não acontecendo, porque lógico, quando a gente compra algo, investe em algo, a gente vai criando ali expectativas. Sim. E nem sempre vem no tempo, né, que a gente espera. Não veio. E não veio, né? Não veio. Teve vontade de desistir? Não, nenhum momento. Eu só pensava assim, o que dói mais? Hoje, a questão do financeiro me pegando, porque às vezes você precisa fazer o negócio acontecer rápido e não depende só de você. Sim. Ou você quer voltar para um currículo, se voltar para o mercado de trabalho. E aí eu falo, não, isso aqui não me paga. Eu falei, isso não me paga salário nenhum. E aí eu falei assim, se eu trabalho, se eu faço com dedicação, com excelência, não tem um outro resultado a não ser positivo. Eu falava assim, não é só comigo. Será que é só comigo? Não. Eu vou me dedicar, eu vou fazer com excelência. E não vou ter preguiça de trabalhar. Uma hora o resultado tem que vir. E veio. Que bom. Veio. Nossa, eu fiquei 1 ano, praticamente, 2022 ou 2023, trabalhando com uma carteira. Que a gente fazia recorrência todos os meses. E aí a gente fez carteira de faturamento. Eu já sabia meu faturamento do ano todo, só dessa empresa que a gente está falando, dessa multinacional. Porque a gente fazia tantas entregas, eles eram tão fidelizados, que eu fiquei 1 ano sabendo o meu faturamento do ano todo. Isso é raro? Só que foi um momento de aprendizagem que eu pude trazer para as demais vagas que eu tinha, outros clientes, levar meu case de sucesso, e isso me abriu muitas portas. Imagino. Muitas portas. A colheita, né? Você colheu aquela oportunidade que apareceu 2020, falou, vou abraçar. Não importa o tamanho do desafio, vou fazer acontecer. Vou fazer acontecer. É sobre isso. O que eu pensava era, vou me colocar indispensável para essa empresa. Essa empresa, se pensar em outra pessoa, o primeiro nome que vem vai ser o meu. Vai ser o da RHF. Eu tenho que ser fundamental para essa empresa. Sabe aquela pessoa assim, puta, se ela sair, ela vai me fazer falta? Eu quero ser essa pessoa lá dentro. E foi o que eu fiz. Eu atendia
todas as analistas. Final de semana a gente trabalhava, domingo eles me mandavam demanda e puta, desculpa te chamar domingo. Eu falava, imagina, meu celular é 24 horas para vocês. E eu atendia. Verdade. Eu atendia. E por isso foi direcionado o cliente, né? Foi direcionado para você. Sim. Porque a gente percebia isso, esse cuidado, essa atenção, e não por ser telemarketing, muitas vezes nem os perfis são o receptivo, por Sim. exemplo. O ativo é muito mais difícil, Sim. a de retenção é muito Muito difícil. E ela não teve nenhum. O PAP, lembra quando entrou o PAP? Foi um caos. Um caos. Eu falava assim: me ajuda. Eu selecionei aqui 20 franqueados para a gente trabalhar juntos. Sim. Você me ajuda a coordenar tudo, ajudo. Sempre muito disponível. Sempre. Então, é a colheita. É a colheita. A colheita, ela veio. É isso. E você não pensar só no individual. Não pensar só assim, eu vou fazer, mas o que eu vou ganhar financeiramente com isso? Não importa. Vem lá na frente. No momento que eu tô sem demanda, não tive... Minhas empresas não me tomavam mais por crise nas questões que a gente estava passando no país. Eu falava com a matriz, posso ajudar em alguma vaga? Claro, pode. Tá aqui. Então, eu nunca deixei de trabalhar. Sim. Nem um mês desses 5 anos que eu tô com a RHF. Não teve um mês que eu não fiz nada. Eu sempre tinha trabalho. Que legal. Sempre tive trabalho. Bom, e tem, né? E temos. O mercado tá cheio de trabalhos. Nossa, Temos. E o que mais temos é isso. verdade. É buscar e abraçar as oportunidades. Sim. Acho que esse é o grande... Claro, a coragem que você teve de fazer essa transição. Uhum. O apoio do esposo também muito importante. Mas Sim. também você abraçou as oportunidades. Sim. Sem olhar para o que poderia vir financeiramente ou o que poderia dar errado. Exato. E sem contar também que uma coisa que eu deixo muito claro e quero passar isso é a minha idade. Eu não sou nova, eu não tenho 25 anos, que eu posso arriscar, não dá certo, a gente volta para o mercado. Eu não tinha outra opção. Ou dá certo ou dá certo. Então, isso também assim, e tem como. Você não tem medo de trabalhar? Vai dar certo. Não tem outra opção a não ser dar certo. Outro resultado. Não tem. Que legal. Muito bom. E você, Andressa? Vamos lá, né? Contar aí essa trajetória linda também que você vem escrevendo, falando nas páginas do livro da RHF, né? Vem deixando a sua marca ali. Sabe que admiramos muito as duas, né? Sim. Então, eu, na verdade, sempre admirei franquias, né? Sempre tive o sonho de empreender. Mas trabalhava CLT, né? Trabalhei sempre na área de RH, já há 20 anos trabalhando com isso. E meu marido empreendeu há 10 anos atrás, e aí a gente ficava receoso, né? Os dois empreender. Então, deixa ele ir, vai, abre o negócio dele, espera dar certo, se estabelece no mercado e aí eu vou. Mas não é tão simples assim, né? Então, foram anos pesquisando sobre franquias, muitas de alimentação, porque quando você pensa em franquia, a primeira coisa que vem à mente, Sim. né? Você abrir uma franquia de alimentação num shopping. E aí eu pensava, meu Deus, mas trabalhar com alimentação não é da minha área, como que eu vou fazer isso? Sim. E aí, também estava já numa situação assim, no meu último trabalho, bem desgastante. Eu era gestora de uma área de RH, a empresa estava passando por já estava entrando em recuperação judicial, e eu já cansada daquilo, né? Queria ter meu próprio negócio, doente emocionalmente. Comecei a pesquisar, falei, vou abrir uma franquia. Veio a pandemia, né? Veio a pandemia, falei, cara, vou abrir uma franquia de alimentação agora. Comecei a pesquisar, falei, por que eu não abro algo na minha área? Será que não existe nenhuma franquia na área de RH? E aí foi quando eu achei a RHF. Uma pesquisa do Google, achei a RHF. Eu lembro que a Ju também fez contato comigo, nós tivemos algumas reuniões. Nossa eterna Ju. E eu estava numa fase bem crítica, porque eu tinha saído do trabalho, não tinha recebido verbas rescisórias. Aí ela me fez uma proposta. Falou, não, você vem, parcela, que vai dar tudo certo. Mas eu não tinha. Foi quando? Isso foi em 2020. Pandemia. Em plena pandemia. E aí meu marido falou, não, vai, parcela, né? E vai trabalhando, vai dar certo.
Mas eu fechei contrato com ela na sexta, na segunda-feira eu recebi uma proposta de trabalho. Eu lembro Nossa. disso. Recebi uma proposta de trabalho para assumir um cargo também de gerência, com um salário fixo, né? Sim. E aí eu falei, não, eu saí de um trabalho, não tenho, saí sem as verbas, o que eu vou fazer? Vou começar um negócio sem nada, vou fazer o seguinte, vou aceitar essa proposta e vou, em paralelo, né, abrir meu negócio. Mas não foi o que aconteceu, porque era um cargo que exigia muito, né, assim, muita dedicação, era mais de 12 horas trabalhadas. E aí eu falei com a matriz, falei, olha, eu não vou conseguir, né? Matriz. Eu nunca vou esquecer Matriz isso, tá? Eu nunca vou esquecer. Nunca tinha falado comigo na vida. Meu Deus! Primeira vez que ela me chamou pra falar assim, Elis, então, eu queria ver pra encerrar a franquia. E eu falei, não, você não pode. E foi ela que me resgatou, até me emociono aqui. Falei, bota em stand-by a sua franquia. De desistir do sonho. Verdade. Então, assim, foi um resgate mesmo, porque, cara, eu já tinha dado o primeiro passo, né? E aí colocamos em stand-by durante 1 ano, era o contrato, né? E eu fiquei 8 meses naquela empresa e um belo dia, assim, eu falei, meu Deus, Mas se seu coração tava na franquia? Tava na franquia, né? Meu negócio Você lá pensava parado, sempre? dia e noite. Tá. E aí, um certo dia, eu falei, não, se eu tô trabalhando 12 horas para o empregador, né, e fiz isso a vida toda, não é possível que se eu colocar essa energia no negócio não vai dar certo. E aí, um belo dia, numa reunião, eu pedi a conta. Pedi para rescindir o contrato, sem falar com o marido, sem lenço e sem documento. Pedi a conta na sexta, no sábado iniciei a RHF, 23 de fevereiro de 2021. Lá na sala de casa, fiz o curso, treinamento, né, que a gente tinha. Montei as redes sociais, fiz os primeiros posts. Na segunda-feira fui pro escritório lá em casa. E o telefone não tocou, o e-mail não chegou nada. Eu falei, meu Deus, e agora? Na terça-feira ligou o primeiro cliente. Na terça-feira, uma pessoa que trabalhava, era franqueado da empresa que eu tinha saído, de tecnologia. Falou, eu vi que você saiu da empresa para montar o seu negócio, eu vi suas publicações, eu preciso abrir uma vaga. Olha! E aí ele trouxe 3 vagas, eu me dediquei dia e noite para aquelas vagas, e ele trouxe mais 4 clientes. E em maio eu já estava doida, de tanta coisa, o negócio começou, eu já precisava de uma estagiária, e aí veio o convite para ir para uma sala comercial, eu fui para essa sala que já tinha uma estrutura, não precisava mobiliar ela, né? Contratei a primeira estagiária, lá fiquei 1 ano, e depois de 1 ano a sala já ficou pequena, e a gente eu fui para uma sala, né, um pouco maior. Eu lembro dessa mudança, lembra? E contratei mais uma pessoa, né, e o negócio foi acontecendo, né, com muito foco, com muito trabalho. Mas eu lembro nesse interim, né, tivemos ali algumas reuniões para falar sobre esse desenvolvimento, porque, óbvio, crescendo, sala, estrutura, faturamento também tem que aumentar, né? Eu lembro que você trazia muito a palavra medo, né? Eu tenho medo de fazer, me comprometer aí com uma estrutura e não conseguir honrar. A Andressa é aquela empresária corretíssima, né? Não que nós não sejamos, mas a maioria das pessoas aí vai empurrando com a barriga, você não, né? E eu lembro, essa fase foi difícil, não foi? Foi. Você pensou em desistir? Eu não pensava em desistir, mas eu pensava, eu preciso dar um jeito nisso, porque eu precisava ter uma receita maior, né, para cobrir as despesas do negócio, as minhas despesas pessoais, e eu só tinha uma certeza que eu não gostaria de voltar pro CLT, né, então... Eu falo que quem toma água, né, do Não. empreendedorismo, não. E mesmo, porque quando a gente passa, né, por essas dificuldades, a gente olha e a gente tá numa outra fase, não pesa tanto. Quando a gente tá na fase, é difícil. Sim. Mas quando a gente olha e fala, poxa, valeu a pena. Valeu as 12 horas, valeu a pena eu
trabalhar final do sábado, domingo, não ter desistido, né? Assim, tiveram momentos, né? Vocês sabem, porque muitas vezes eu bati na porta e falei, me ajuda, o que eu faço? Como que eu vou pagar, né? Porque a questão financeira, né? Hoje eu falo assim eu gostaria de ter outros negócios, sabe? Diversificar, né? Mas eu não tinha capital de giro e isso me pegou, né? Eu comecei sem esse capital de giro, então o medo de você contratar funcionários e como que eu vou pagar essas pessoas? E eu lembro muito da Elis me falando, Andressa, você tem demanda, você tem que contratar, você não vai dar conta sozinha, né? Então, por mais que eu trabalhasse 12, 14 horas por dia, a gente não tem um limite. Você não consegue. E aí, assim, esse medo, até eu comentei contigo ontem, né? Sim. Que eu me arrependo de ter demorado. Mas foi um processo comigo mesma, né? De perder esse medo, de ousar. E justamente, quando a gente cresceu a equipe, né? Trazendo pessoas, desenvolvendo pessoas, a coisa começou. Hoje você tem quantos? Hoje nós temos 2 pessoas efetivas. A Jennifer vai fazer 2 anos agora. A Mayra vai para 1 ano com a gente, efetiva. As 2 começaram como estagiárias. E 3 estagiários. Legal. E estamos com vaga aberta para o comercial e estou pensando em contratar mais uma pessoa para o recrutamento. Crescer o negócio tem que ter braço. Isso é algo que eu tento passar para todo o grupo de franqueados, né? Se você não quer crescer, tá tudo bem. Mas se você quer crescer, você precisa de braço. Sim. Porque mas eu tenho medo. Se você estruturar bem a contratação, treinar, desenvolver, a pessoa vai entregar. Sim, vai. E é uma coisa também que eu falo que a Elis, o ano passado, voltamos da convenção. E a convenção é um assunto à parte, que é uma energia quando a gente volta, que a gente... É muita coisa acontecendo quando você volta da convenção. Sim. E aí eu falei pra Elis, eu preciso dobrar o meu faturamento. Me ensina. Me fala que conta que eu faço. Não, olha o que a mulher me fala. Eu só falei, eu falei, Elis, eu quero uma reunião com você. Eu falei, Elis, me ajuda. Por dentro da taquicardia, mas por fora a gente, claro. Claro, vamos lá. Abre a sua planilha. Abre aí, vamos fazer conta. Vamos pegar a calculadora, pega o lápis. E a gente fazia as contas. Eu falei, Elis, o que eu tenho que fazer? Você vai fazer isso. O que eu tenho que fazer? Você vai fazer isso. Isso aqui não vai dar certo. Você fez, você já errou. E errar faz parte do processo. Claro que sim. Lembra a reunião que a gente fez aquela vez? Lembra que nós desligamos e eles falaram assim, você já contratou errado. Você já fez errado. Eu falei, sério? Ela falou, você já perdeu dinheiro aqui. Pode parar. Vamos pra próxima. Eu falei, não tem problema. Vamos. E vamos junto. Eles não largam a minha mão. Até acertar. Aí ela falou, agora você tá indo. Vai. Você não vai ter agora o resultado, tá? Você vai ter lá em março o resultado. Só que você vai trabalhar muito aqui. Em novembro, ela falou. Você vai trabalhar muito aqui e você não vai ver nada de resultado. Chegou em fevereiro, eu pensei assim, cara, não vou ver resultado. A Elis falou loucura. A Elis só me enganou. A Elis me enganou. A Elis é louca. Porque eu trabalhava 12 horas, janeiro, fevereiro, e eu não via um resultado. Eu falava, não via. Minhas contas não aumentavam meu fator. Eu falei, como pode? Eles falaram assim, calma, não desiste que você vai colher lá na frente. Calma, vai vir. E veio. Nós eu consegui estruturar de uma forma, seguindo os passos. E assim, vocês que são a ponta, vocês sabem o que a gente tem que fazer, o que dá certo. Vocês orientam. Basta a gente seguir. Muitas vezes as nossas orientações não são pautadas na nossa experiência somente. É na experiência que a gente tem com o grupo. Com todo. Porque nós somos, né? Vocês estão, é como se fosse um guarda-chuva, vocês estão embaixo desse guarda-chuva. Isso. E aí a gente tem os históricos, né? De ações, de organização, que é enfim, para a unidade chegar naquele faturamento, para a unidade chegar. E aí, só que eu sempre falo, você tem que estar disposto a reconhecer o que está errado e precisa arrumar, né? Confiar,
né? Sim. Na pessoa que está te orientando. É. E o que eu sempre falo, às vezes o franqueado assiste um podcast desse e fala assim, nossa, eu quero uma reunião com a Elis, que vai salvar minha lavoura. Não, muitas vezes sim, mas muitas vezes só uma orientação, porque tem situações que o time fala, o franqueado não escuta, aí tem que vir eu ou a Elis para validar. O time, ele é treinado por nós, né? E eles se baseiam muito nas nossas orientações. Sim. E eles também têm contato com os franqueados. Sim. Então é confiar, e foi o que você fez. Foi. E antes dessa reunião com a Elis, a Maria me chamou, acho que um ano antes da convenção do ano passado, falou, quantas vagas você tem? Eu falei, eu não sei, mas eu tenho bastante. Eu lembro dessa reunião também. Eu falei, eu não sei, mas eu tenho bastante. Ela falou, bastante quanto? Qual que é a sua previsão de faturamento? Eu falei, não sei, mas eu preciso ganhar dinheiro. Ela falou, então, você tem trabalho e você não tem isso de números? Se abrir aqui, você não sabe? Eu falei, não. E ela me deu uma planilha simples, eficiente, que ali ela falou, você tem que abrir o notebook e abrir essa planilha. Você vai fechar o notebook, você fecha essa planilha. Eu trabalho hoje com essa planilha todos os dias aberto. Eu também. E foi a Maria que falou. E quando a planilha, porque ela falou assim, esses números você tem que estar claro. Cliente cancelou a vaga, você tira a vaga daí. Cliente pôs a vaga, você põe a vaga aí. E aí, aquele número te dá o norte. Então, assim, esse mês eu tô bem, eu sei. Esse mês eu não tô bem, eu sei. Porque a planilha tá me dando o norte. É você saber seus números. Agora, eu achava que eu estava fazendo sempre o correto, só que eu não tinha funcionário. Era eu e era demanda, e eu achava que eu dava entrega sozinho. Quando a Maria falou assim, você precisa de braço e você precisa se organizar o que você tem em casa. E aí, quando eu fiz isso... Clareou, eu tenho números, eu sei aonde eu vou chegar, o que eu tenho para o mês que vem, o que eu não tenho. E aí isso clareia, isso me trouxe segurança. Eu falei, eu vou chamar, eu vou contratar recrutador para me ajudar, eu vou crescer. Você tá com quantos hoje? Tá? Hoje nós estamos com 3 e eu já contratei mais 2 que começam na segunda-feira. A gente só não começou hoje porque a gente está aqui. Sim. E é porque nós estamos vendo a necessidade e o nosso planejamento. Então, isso foi muito importante. Então, a primeira reunião que eu tive foi com a Maria, não foi com vocês, não. Foi com a Maria e ela falou, você precisa ter isso. E eu falei, ela tá certa. Eu já montei, no outro dia eu falei, Maria, olha aqui minha planilha. Maria, olha aqui, vamos ajustando. Foi ajustando. Hoje eu não abro mão dela. Uma coisa que eu falei quando a Elis ia agendar contigo, eu falei, ó, a Tati, ela é pau pra toda obra. Se tiver que fazer, ela vai fazer. Mas daí, por ser assim, acaba não olhando os detalhes. Né? Exato. É o trator, sai fazendo. Não importa o que vai derrubar, eu tô fazendo. Exato. Né? Exato. E foi isso, foi sem norte, sem calma. Vamos organizar aqui. E aí ela me mostrou isso. Aí quando chegou no outro ano, acho que fez um ano depois dessa planilha, com 2 recrutadores comigo, eu falei, Elis, eu preciso mudar os meus números. E eu quero muito sua orientação, sua mentoria, para me ajudar. Me fala, eu vou seguir os seus passos. Aí ela foi, você vai fazer assim, você vai fazer assado, marca a reunião ali. Eu errei, como eu falei, eu acertei, e a gente foi indo, e aí esse mês eu já ia mandar mensagem pra ela, ela me mandou. Olha aqui! Eu falei, olha aqui! Eu bati, você me prometeu, e foi, mas eu tive que fazer. Foi o recorde. Foi o recorde. E deixa eu te contar, depois da nossa reunião, a gente tem um quadro na nossa sala, e eu tinha conversado com as meninas, e a gente dá, né, desafios para elas. Pessoal, teu desafio é ajudar esse franqueado aqui a performar ou a melhorar o faturamento dele. E eu coloquei você no meu. Falei assim, eu vou colocar o meu desafio. O meu desafio aqui se chama Tati. Olha. E no mês tal ela vai bater X de faturamento. E eu tava ali, falei, vamos, Tati. Não desmoraliza, isso, Tati, vamos. Não me decepciona. E aí foi, e assim, colocar as mangas de fora, não ter medo, não ter medo de errar. Por muitas noites, eu fechei o notebook e chorei. Que falava, eu não vou conseguir. Nossa, vamos lá, vai mais um dia, tenta mais um pouco. Aí vinha um retorno positivo de um cliente, vou te dar uma vaga aí uma vaga. Vamos lá, entrega. E eu não desisti, assim. Às vezes você cai, e quando cai,
eu ligo para alguém, eu peço um apoio para Elisa, eu peço um apoio para Renata. Renata, você pode falar um pouquinho só comigo aqui? Só me dá um oi aqui. Do nada, às Um vezes ela me dá abraço. um oi. Ô, Renata, Oi, só pra tá falar, tudo bem tudo bem, tudo bem, só pra ela falar assim, ai, tô bem, tô com saudade, pronto. Porque a gente precisa disso também, precisa de uma Sim. palavra, né, e às vezes é candidato também, é cliente também, que às vezes precisa, e eu falo, puta, vamos lá que a gente não tá sozinho. E quando você atinge quem não tá tão bem, a minha maior vontade de falar, vamos junto. Vamos, dá a mão aqui, ó, você também vai conseguir, cara. Sim. Eu também errei, ixi, quantas vezes nós erramos. É esse o sentimento que nós temos. E Todos os dias. E é muito bacana, de verdade. Quando a gente quer pegar na mão daquele que não tá conseguindo Uhum. e quer comemorar com aquele que conseguiu. Que conseguiu. Né? É, É muito é. gratificante. Gratificante. Por isso que a convenção tem trazido esse sentimento de Pertencimento. Que legal, pertencimento. Eu quero estar lá, não importa como está o meu momento. Eu Sim. quero estar lá com eles, comemorando os 20 anos, confraternizando, fazendo troca. E a troca é muito troca. rica. Né? Eu vejo assim que a gente sai revigorada, cheia de ideias. Poxa, troquei uma ideia e ele tá fazendo isso lá na unidade dele, tá dando super certo, ou tá gerindo dessa maneira o negócio dele, né? Então, e você vem, implementa o podcast mesmo. Já Sim. chamei a Mayara, falei, você falou aí de uma ferramenta que você tá utilizando? Qual é? Me passa o link. Então, essa troca é muito enriquecedora, porque você sabe que você não tá sozinho. E agora, pergunta que não quer calar, virada de chave. A virada desses dias, eu chamei ela dando parabéns pela virada de chave dela, de se lançar, né? Lançar a imagem da Andressa nas redes sociais, tá arrasando. Tá arrasando. Obrigada. Tá sim. Quando foi, assim? Que eu lembro que a gente conversou sobre a vergonha, porque eu também tinha essa dificuldade, ainda tenho, mas estou superando cada dia. E aí você falou, tive uma virada de chave. Eu vejo assim que, além da dificuldade, né, a gente fica meio soterrado na rotina, né? Porque você tem tanta demanda durante o dia, e aí você pensa, ai meu Deus, eu tenho que parar tudo para gravar um vídeo. Então não é só a exposição, é colocar na agenda também essa, né, algo a mais na tua agenda para fazer. Mas eu vejo assim que final do ano, ali depois da convenção, realmente foi uma virada de chave no sentido de eu vou ter que mudar a minha cabeça, né? Tanto no sentido do medo de investir, no medo de acreditar no negócio. Não, nós vamos investir e o resultado virá. Né? E a gente vai conseguir pagar, a gente vai crescer a folha, mas a gente vai honrar com os nossos compromissos. E da imagem foi muito isso, assim, até um dia eu ouvi você falando, tem que ser feito, então vamos fazer, porque deve ser feito. E o cliente, né, o teu negócio pede isso, ele quer você. Então, é a tendência, né? Exatamente. A tendência no mercado. Ele quer você falando da tua expertise na área, né, sobre o assunto. Passando a autoridade, né, daquilo que você domina. Exatamente, então assim, eu fui buscar também uma empresa para me ajudar a impulsionar, a fazer algumas questões lá na parte do Instagram. E aí o pessoal, não, precisa de vídeo, precisa material. Comecei a pedir para as meninas, né, gravar vídeo, mas a equipe também tá com outras demandas, com outras prioridades, né? E aí minha equipe sensacional, maravilhosas, né? Elas me ajudam, eu digo assim, os jovens, né? Elas dão ideias, trazem muitas ideias de vídeo. Legal. A Mayra grava para mim, faz as edições. Então, não é uma equipe especializada, somos nós. Mas está sensacional, tá que muito fazemos. bom. Muito criativo, né? Uhum. Aquela do Dia do Trabalho, quem não ideia viu, das meninas. acessem lá as redes sociais de Pato Branco para vocês visualizarem, ficou muito legal. E a gente tava lá, bom, pessoal, coloca na agenda, tal horário nós vamos gravar o vídeo. Aí, será? Não gostei dessa ideia. Aí a Jennifer, não, olha aqui, tem essa ideia que é legal. Ótimo, vamos fazer essa então. E aí elas já editam, já, né, fazem as publicações. Então, graças a Deus, a gente tá com um time bem engajado também, que faz toda a diferença. Com certeza. Que faz parte, que acredita no propósito nosso, né? E quer fazer o negócio performar. Então, eu falo assim, não, é um negócio sem volta, né? A internet, o Instagram, essa parte
das redes sociais, o teu cliente tá ali. E quer ver você, quer ver tua cara. Eu escuto muito conversando, porque agora eu sempre falava assim, ai, marketing não é minha praia, mas chegou um determinado momento lá que a gente entendeu que tinha que olhar para isso. E o que eu acho muito importante, assim, né? Ah, eu vou, sei lá, fazer um vídeo para falar qualquer coisa lá da minha empresa, já pensando que vai vir um cliente. Quando você começa numa frequência, né, as pessoas começam a te observar mais. E, consequentemente, quando precisa, começam a lembrar de você. Então, tem surgido pessoas, amigos de longa data, que agora têm procurado, né? Olha Até só. a Fernanda, que organizou a nossa festa da convenção ano passado, a gente encontrou ela numa cafeteria e tem uma franqueada de Curitiba negociando com ela uma consultoria. E ali a gente começou a trocar, nossa, que legal que vocês estão fazendo, tô acompanhando, e eu tô com alguns problemas internos aqui, de time e tal, e a gente trocou uma ideia, eu falei, ó, vou direcionar você para uma unidade, ela vai tomar um café lá com você e ver o que é possível fazer para te ajudar nesse quesito. E parece que está caminhando. Você vê de um café despretensioso. Tinha acabado de sair da academia, nem estava pensando em nada de trabalho, né? Mas por quê? Viu a movimentação. Sim. Você passa credibilidade daquilo que você está fazendo. Força. Exato. Né? A gente tem falado muito isso do tamanho que está a RHF hoje. As pessoas precisam conhecer a RHF. Sim. Porque nós temos muito a oferecer para candidato, para empresas, né? Então, só que se a gente não falar, como é que eles vão saber? Mostrar. Não mostrar. Uma empresa de 20 anos, consolidada. Exato. Né? Então, assim, uma marca reconhecida. Hoje eu observo muito isso, né? Que a gente tem voz. Tem. Né? A gente ganhou esse espaço no mercado, a gente é visto, até ouço já, tá incomodando. Quando você começa a incomodar, é porque estão vendo. Prego que se destaca, ele fala direto, leva a martelada. É verdade. Falei algumas vezes pra Andressa. Falei, Andressa, vai incomodar, você tá aparecendo, né? Mas é engraçado, eu tô ouvindo vocês assim, e como eu tive a oportunidade de conversar com as duas, né? Então, algo que a gente faz também ali. Além de toda a experiência que a gente tem pautado no grupo, naturalmente, mas a habilidade, falando do nosso lado agora de franqueadora, a habilidade que nós temos de realmente olhar de forma personalizada. Ah, sim. Né? Sim. Porque há uma Tati, que eu comecei a conversar, então realmente é um trator, vai pra cima, tá, tem que contratar, vou contratar, né? E a Andressa, um perfil jamais, o pé no freio, conservador, tem que... Aqui, nem era que ela precisava tanto contratar, ela precisava aumentar a prospecção. Aqui você precisava contratar, que você já tinha demanda, mas eu não vou, né? Então, realmente, o que fica de lição? Que não é uma receita de bolo. Não. Né? A gente precisa, naturalmente existe sim um método operacional de trabalho, mas quem está por trás gerindo as empresas, cada um tem a sua característica, tem os seus níveis de consciência e de maturação de negócio, né? Então a gente precisa respeitar isso. Então, uma que a gente de repente trabalha mais um motor de arranque, vamos trabalhar o motor de arranque mais de forma um pouco mais organizada. A outra vamos colocar mais gás no teu motor de arranque, vamos superar esses medos, enfim. Né? E uma coisa, até complementar isso que você está falando, Elis, vocês nunca pontuaram minha trajetória toda, quem entende que eu quero ficar como pequeno, eu quero ter só eu quero só eu gerir meu negócio e tá tudo certo para mim, e eu trabalho de segunda a sexta, e é isso que eu vou entregar para vocês, que a minha qualidade de vida preserva. O outro eu quero crescer igual não sei o que, e eu adoro a loucura do dia a dia. Eu, Tatiana, eu falo para os meus recrutadores, se eu tenho 10 vagas para trabalhar, me desanima. Uma vaga só, tenho que entregar, eu não gosto.
Eu gosto quando tem 100 vagas. É para entregar Também, ontem. volume. Essa loucura. É Isso cliente cobrando, é candidato cobrando que a gente... Ai, que delícia. Os recrutadores falando, Tatiana, me atende, Tatiana, manda isso. A empresa cobrando, Tatiana, cadê os candidatos? Aí a gente manda. Essa adrenalina que me motiva. E tem franqueados que não querem essa adrenalina, não gostam, e tá tudo certo. Tá tudo Vocês bem. respeitam todos os perfis. Sim. Todos. Então, isso que é muito bacana. Assim, nunca vocês falaram, Tatiana, você tem que crescer, viu? Ou, Tatiana... Na pressão, né? Na pressão. Tatiana, cadê? Você não tá entregando. Nunca, nunca. E eu lembro, assim que eu comprei a franquia, eu não conhecia a Renata. Acho que passou 6 meses. Eu falava, eu não tô entregando. 6 meses de franquia eu tinha. Eu mandei uma mensagem pra Renata. Falei, Renata, olha, é a Tatiana aqui de São Paulo. Eu não tô entregando, mas eu tô correndo todos os dias, viu? Ela falou, mas eu não tô te cobrando. Eu falei, não, mas eu quero... Era o sentimento tanto de que eu preciso mostrar que eu tô trabalhando e nunca foi olhado. Eu que olhava pra mim de uma cobrança, mas nunca foi olhado. Era uma autocobrança. Uma autocobrança. E isso é importante. Então, isso, a RHF cabe para todos os perfis. Para todos. Porque eu sempre tive esse olhar. Primeiro que nasceu naturalmente o olhar, até pelo o valor, né, da taxa de franquia, a gente acabou trabalhando com um público que não tem muito capital de investimento, Tá. né? Então eu pensava assim, bom, e a maioria é a primeira vez que está empreendendo. Então, se você está empreendendo, você está indo com medo, você tem um monte de insegurança, você, né? Sem dinheiro. Sem dinheiro, muitas vezes. E aí você vai receber uma pressão. Aí, ao invés de eu ajudar aquela pessoa, eu estou adoecendo aquela pessoa. Verdade. Porque eu preciso faturar. Lógico, eu sempre falo isso, eu não vendo a franquia para não ganhar dinheiro com a pessoa. Junto, né? A gente vai ganhar junto. Mas, a gente tem um lema lá dentro de trabalhar o sonho da pessoa. Qual é o seu sonho? E o seu? Nós 4 aqui temos sonhos diferentes. Sim. Tem aquele que quer ir para Disney, para os Estados Unidos, não sei o quê, e tem aquele que quer ficar no sítio dele lá final de semana cuidando dos animais. Tá tudo certo. Sim. Então, por que eu tenho que trabalhar o mesmo sonho? Lógico que a gente vai alimentando a rede para olhar do crescimento. E tá dando certo. Né? Sim. Mas vai ter aqueles... Nós temos hoje senhores que têm a franquia, Sim. né? Porque se aposentaram, mas não querem continuar ativos. Então, ele vai trabalhar com 100 vagas? Não vai. Não vai. Ele nem quer. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Esse Mas olhar tem esse cuidado, né? Tenho. E em contrapartida, né, quando você traz esse desejo de crescer, sempre trouxe muito isso, né? Sim. Principalmente para a Elisa, ali, que me acompanha nos últimos tempos. Eu quero crescer, eu quero expandir, o céu é o limite. Então, vem o suporte para dizer, então tá, você quer crescer. Então, eu vou te ajudar, vou te orientar, a gente vai planejar como que vai ser esse crescimento. De forma organizada, viu? Porque às vezes ela vinha assim... Elisa, eu quero fazer um upgrade. Poxa, Elisa, não conta Para uma isso, nacional. assim. Elisa, eu quero fazer um upgrade na nacional. Falei, Pra todo não, mundo eu não ficar vou deixar sabendo. você fazer um upgrade para uma nacional. Falei, como? Se eu for falar de negócio da franqueadora, é interessante que Falei, você como faça. você não quer ganhar dinheiro, Elisa? Você acha que eu não vou pagar? Brincando. Falei, o que você... Aumentar a sua modalidade vai te ajudar em quê? Não, a vir mais clientes. Daí eu falei, mas seu problema não tá no cliente. Seu problema tá na entrega, você precisa de gente. Falei, não, você não vai fazer o upgrade. E ela pediu, acho que umas 3 vezes. As 3 vezes eu falei não pra ela. Algumas falei, vezes não. por escrito, pra ver se é assim. Algumas vezes por escrito. Vou formalizar um e-mail. Ainda não é o momento, Andressa. Aí quando chegou o momento, a gente conversou, né? Exatamente. Então, é muito esse olhar realmente O cuidado. De cuidado, de orientar realmente o franqueado, né? Porque seria muito fácil, muito cômodo, né? Sim. Nossa, para mim seria pagar para franquia, né? Mas realmente, na minha cabeça fazia sentido, mas o processo estava desorganizado. Não tinha Você ia queimar braço para dinheiro. entregar. Sim. E a marca Porque, também. e é uma ilusão, né? Muitas vezes, sempre que vem uma solicitação
de up, a gente avalia. O Perfeito. motivo, o porquê, o que que tá fazendo, como é que tá o faturamento, como é que tá... Porque às vezes é uma falsa ilusão. Ah, eu posso trabalhar nacional, só que você vai ter uma nacional e vai continuar como uma estadual. Não. É. E é isso que nós não queremos. Sim. Porque daí a migração se torna um problema, né? E não algo positivo para o negócio. Sim. A gente barra muito. Ainda Sim. não é o momento, mais um pouquinho. Segura. Exato. Mas esse ano foi. Esse Foi. ano migramos. Esse ano. Tati, Logo. 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 Deixa eu me organizar. isso aí. Caminhando. Caminhando. E Exato. uma coisa que eu observei ontem, né, no nosso jantar, é o apoio que vocês têm dos esposos, né? Como Sim. isso é importante. Muito. Assim como nós temos também. Sim. E acaba sendo a nossa base muitas vezes, porque não são todos os dias fáceis. Não. Né? Não. São muito mais difíceis. Do que fácil. Tem que dia fáceis. que eu chego na minha mesa, eu ligo, puxo meus e-mails, eu abro o WhatsApp bombando, eu falo por onde eu começo. Ou às vezes a Sim. energia tá baixa, ou é uma TPM chegando. Isso. Mas a gente tá ali todos os dias. E esse suporte é muito importante. É. Eu vi ontem o esposo da Andressa Muito motivando solícito, muito ela, participando, assim. Muito. verdade. encorajando, né? Exato. E por ele, ela já teria dado outros Já passos. teria. Mas Já. como ela tem esse perfil É. conservador, Já ela vai. Já teria. É. Eu senti que você dá o passo quando você sente muita segurança. Mais segurança. É. Ele sempre... Primeiro, ele desincentivava, né? Porque eu digo, contador e advogado, se você conversar com eles vão te desencorajar para algumas coisas. Calma, analisa. Aí, então, ele, não sei, você vai empreender no Brasil? Não tá fácil, né? Tá difícil. Então, no começo, quando eu tomei a decisão e fui, aí ele me encorajou em todos os Deu as sentidos, mãos. sabe? É. Então, ele é muito parceiro nesse sentido e até eu brinco, né? Tá, você quer que eu invista, você vai pagar? Ele, eu não, só sou conselheiro, não sou Incentivador. Mas essa parceria é essencial. É assim. fundamental. Eu posso também dizer que o Carlos muitas vezes não vem comigo achando assim, vai lá, curte esse momento, eu tô aqui, ó. O que precisar, eu tô aqui. A passagem, ele comprou, ele pesquisou, de vir, convenção, eu já vou pesquisando o local, o dia. O suporte em casa, nós os dois trabalhamos em casa, então o suporte em casa, todo dia ele me pergunta, que hora você quer almoçar? Que hora você pode almoçar? Às vezes eu tenho 2 horas, eu tenho entrevista, às vezes 1 hora eu tenho entrevista. Que hora você vai almoçar hoje? 1 hora. 1 hora, o almoço tá pronto. Então, assim, ele me dá todo esse suporte. Carlos, eu vou precisar... Você vai até tarde? Quando dá 10h30, quer um chá? Quer que eu traga alguma coisa para você comer? Então, assim, ele dá... Carlos, cuidado, me leva ali que eu preciso... Vou visitar um cliente longe e... Vamos comigo? Ele, vamos lá. Vai lá, visita. Vai dar tudo certo. Então, assim... eu falo, vem trabalhar comigo. Ele falou, não, trabalhar não dá certo. Eu já fiz essa Melhor não, vamos manter nosso casamento, né? Mas esse suporte, e eu vejo como isso é importante. Super. E ontem nós falamos isso também, que a Andressa falou assim, quando ele empreendia, eu não apoiava. Sim. Né? E aí depois eu falei Sim. para ela, imagina ao contrário. Imagina você querer vir para Curitiba numa quinta-feira e a pessoa brigar, fazer bico, não te apoiar, não deixar, e você vem com um problema em casa. Você vem aqui, resolve uma questão que é bacana, e chega lá, você tem um problema. Então, isso é saudável, isso que eu falo assim. Isso é parceria, Parceria. Né? E se não tiver o marido, a esposa, que tem a família que apoia, pai, mãe, irmão. É tudo. Pessoas que te o que a apoiam. gente precisa de apoiar. Porque eu lembro, assim, quando ele empreendeu, eu era CLT, por mais que eu tivesse uma carga horária de trabalho, férias, por exemplo, é férias. E aí a gente ia pra praia, ele com notebook. Você queria atenção, eu né? queria que ele estivesse com a família, e ele acordava 1h mais cedo, 1h30 mais cedo para trabalhar. Tava lá na areia da praia, puxava o notebook, puxava o celular, respondendo o cliente, e ficava louca da vida com aquilo. E hoje eu entendi, né? Porque eu também não desligo do celular. Eu também viajo com o notebook. E responde. Porque cliente
primordial. Primordial. Eu não posso deixar meu cliente sem ser atendido nem um dia, né? E claro que eu tenho um time hoje que eu delego as atividades e que tá super dando conta. Então, eu sei que eu posso viajar, mas se o cliente me chamar, eu vou direcioná-lo, eu não vou deixar ele sem resposta. Então, o que eu faço? Eu falo que eu controlo, comando, enfim, a RHF no celular. Então, não importa para onde eu viajo, né, Elis? Sabendo que tem a Elis, meu braço direito ali, que tá comandando tudo como se fosse eu, e vice-versa. Mas eu acompanho, né? Se tem algo, se tá tudo bem, se tem algo que eu posso ajudar. Então, é o senso de responsabilidade. Exatamente. Isso a gente tem. Hoje, pela primeira coisa, Jennifer, tá tudo bem aí? E a Jennifer também tá arrasando, assim, dando conta. Então, já viajei algumas vezes e as meninas falam, gente, vocês não me chamam, eu tô preocupada, vocês não estão me chamando. Fica tranquila. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. É que não, eu falo que nós, enquanto líderes, a gente tem que estar disponível. Mas elas não tem que ficar chamando. E a gente tem que ser desnecessário. É isso. A gente tem que... O líder bom, ele é o líder desnecessário. Esse é o líder bom. Verdade. Porque você conseguiu treinar e capacitar o teu time a ponto de ter autonomia. Para resolver as coisas. Se você é necessário o tempo todo para deixar suas coisas em ordem, esqueça, você tá falhando. Tá falhando. Você tá achando que você é uau. Não, Isso. você não é uau. Você tá falhando. E a gente já conversou muitas vezes sobre isso, né? Porque no começo você tá iniciando, você não tem pessoas, você faz tudo. E aí há uma tendência depois de você ter dificuldade em delegar, né? E centralizar as atividades. Então, eu sou comercial, daqui a pouco eu tenho que fazer as compras, daqui a pouco eu vou pro recrutamento e não fiz nada bem feito, né? Então, a partir do momento que eu comecei a formar o time e a delegar, criar autonomia, né, nas pessoas, delegar e confiar, né? E confiar, porque se você não confiar, você vira uma... A gente escuta muito isso, né? Eu tenho que ser operacional e para o estratégico. O que é o estratégico? A gente tem que entender bem o que é esse estratégico e realmente e entendendo que ao longo do tempo, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo... É preciso. Eu lembro mais ou menos a época que eu parei de recrutar. Não fazia mais recrutamento. Mas porque eu era... Não, porque naquele momento eu tinha que fazer outras coisas. Elis foi até um tempo também. Chegou um momento, parou. Não deu mais. Que não dava mais. No início da RHF, eu dava treinamento para franqueada, eu recrutava, eu cuidava do time. Aí Elis chega, eu começo a ensinar, né, ela a... Quando ela é promovida a supervisora e foi rápido, 1 ano? Não. 8 meses. 8 meses. Eu tive uma conversa com ela no sentido assim, agora você vai precisar mudar as suas atividades. Porque você vai ter outras coisas para você olhar. E aí vai. E tem franqueado que tem essa dificuldade. Ele valida todos os processos, todos os currículos, todos os pareceres. Eu tinha um advogado que assim, ele validava todo, ele tinha os advogados que trabalhavam junto, ele validava tudo. Então, tudo lá era muito moroso. Exato. Porque você tem que transferir essa responsabilidade. Eu digo assim, no começo, poxa, eu pensava, não vai atender o meu cliente igual eu atendo. Como que eu vou fazer com esse cliente? Ele quer que eu faça o recrutamento, né? Mas hoje, a gente tem o cliente também confia, claro, no time que está lá. Porque você confia. Exatamente. Então, assim, ontem mesmo veio a mensagem. Andressa, a empresa X pediu para a gente ir lá conhecer o processo. Não querem que eu vá. Querem que as meninas... Olha, que legal. Sabe? Porque elas fizeram alguns recrutamentos bem-sucedidos e a empresa quer conhecer elas pessoalmente e quer que elas conheçam também a empresa. Então, é extremamente gratificante. E faz parte do crescimento. Faz parte do crescimento. Nosso mentor ontem falou bem assim. O olhar de dono, ninguém vai ter. Mas você precisa confiar. Porque se você quer estar em todos os lugares, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E aí você não vai acreditar. Ele falou assim, e a semana que vem a gente tem uma reunião com ele, porque a gente vai traçar um plano de ação onde nós queremos chegar. Porque escuta-se muito assim, eu quero ter 500 unidades, eu quero ter 1000 unidades, eu quero...
O que isso vai trazer de trabalho, de necessidades? Você tem isso traçado? Daí eu falei, 500, eu tenho uma meta, mas não cheguei a olhar para isso. Então chegou a hora de olhar. E realmente fiz a reunião com as meninas. Eu falei, o plano de ação de 4 anos nós cumprimos. Agora vamos fazer um de 2. Estamos começando. Mas não está documentado. Então acho que chegou a hora da gente documentar. É o planejamento. E é planejamento. E esse ano, né, que passou, eu fiz isso. É o primeiro ano, a pessoa formou em administração, sabe todas as teorias. Chegou na vez dela aplicar, fez nada. Só foi fazendo, só foi trabalhando. Mas no final do ano eu fiz o planejamento, né? A Elisa acompanhou, 2025. E trimestral, né, com OKRs, e para organizar e para o time ter clareza também. Sim, importante. E entender que não é ao vento, como eu digo para as meninas, né? Olha, nossa meta é essa, e não sai da minha cabeça. Ela a partir de números, né? Do que nós temos aqui de possibilidade de faturamento, de crescimento. Então, o time também fica mais seguro de ver que a empresa tem essa, né, clareza de onde quer chegar. Você consegue direcionar as pessoas também, né? E tomar decisões. E tomar decisões. De forma... Às vezes não é 100% certeira, mas é muito mais direcionada do que você ficar tomando decisões sem um planejamento. Sim, A gente entra daí muito num ciclo de tentativa e erro. E a organização e os números claros onde a gente quer chegar é extremamente importante. É a visão, né? É a visão. Tem que ter. Isso mesmo. Muito bem. Isso. Que alegria, meninas. Olha, muito bom ouvir detalhes, né? Por mais que a gente está caminhando juntas todos esses anos, tem detalhes que a gente não sabia. Pois é, né? Soube aqui. Deixe uma mensagem, né, para o público que está nos acompanhando, para os franqueados, para as empresas, candidatos, que vocês se sentirem aí no coração. Eu acho que é bem importante. Posso começar? Pode. O que eu falo, assim, quem quer empreender, né? Não tenha medo. Hoje, eu falo da RHF, que foi a empresa que eu vim empreender. Eu não venho de família empreendedores, nada disso. Vocês dão suporte, é só levantar as mangas e trabalhar. Não tenha medo de trabalhar. Não tenha medo de aparecer. Eu por muito tempo, eu tive muita vergonha de ligar para um cliente, de oferecer o nosso serviço, e que eu falei, ou eu quero, se é isso que eu quero, eu tenho que falar. Tenho que falar com todos. Então, hoje, todos os meus amigos sabem o que eu faço, toda a minha família sabe o que eu faço. Se eu vejo qualquer coisa, quem está ao meu redor fala, olá, tá precisando de vaga. Eu lembro que a gente estava viajando no México e tava um restaurante precisando. Eu falei, já vou trazer a RHF para cá. Nós brincamos, mas é que recrutamento, todo mundo lembra de mim. Então, isso é importante. Isso leve, faça com orgulho. Aqui vocês dão suporte que... eu falo que é uma família, e é de fato, e famílias brigam, famílias têm discussões, têm desavenças, não concorda com as mesmas opiniões, mas que isso faz parte e que prevalece o respeito. E os amigos que a gente faz, eu falo que é a RHF que nos deu, né? Porque você leva amizades, assim, a Andressa foi uma que a gente há pouco tempo começou a fazer contato, vocês nem sabiam, a gente fez uma parceria e nós brincamos e foi dando certo, e é uma querida, é uma pessoa que se você tiver um dia triste... Conversa um pouco comigo, eu só quero desabafar com um problema que eu tô aqui com meu marido, ela vai conversar, e isso é bacana, isso, né, então assim, o que eu falo, não tenham medo de empreender, e quem já iniciou na RHF, e que às vezes as coisas não rodam, faz parte. O difícil é sempre, a gente todo dia acorda com um desafio, acorda com uma questão para ser resolvida, não é um problema, é um desafio,
não é um desafio, que ontem foi muito, muito sábia a palavra do Murilo ontem, de falar o problema que a gente tem, e realmente é um problema, se a gente tem uma doença grave, incurável, isso é um problema. A morte é um problema, o resto não. O resto é desafio. O resto é desafio. supera. Então, supera. Então, isso é importantíssimo. Então, eu não desanimo. Porque Isso aí, os 5 Tati. anos não foram fáceis. Não foram. Mas todo dia eu acreditava. E acredite, uma hora vem. Uma hora vem. E aí é uma viagem que você faz com o recurso que você ganhou do seu sonho, da sua franquia. É um final de semana que você vai poder levar o seu notebook e viajar e na sexta-feira de manhã. É muito gratificante. Então, assim, não desistam. Dias difíceis vai ter para sempre. A gente vai sim. ter, né? Mas não desistam. Obrigada, Tati. Obrigada a Muito bom. vocês. Eu digo assim, né? Até às vezes alguns franqueados me procuram, né? Para saber, para alguma dica, o que fazer. E eu falo muito pro pessoal, dedicação, né? O acordar cedo e dormir tarde. Ele funcionou enquanto CLT e ele tá funcionando, né? No meu próprio negócio. A resiliência, porque realmente os dias não tão bons, né? O negócio deu na trave, vai acontecer. Então, você ser resiliente, não desanimar e vamos lá e acreditar, vai dar certo. A autoconfiança, você Importantíssimo. saber que o teu negócio, acreditar no teu negócio. Eu lembro da Elis uma vez me dizendo, Elis, mas eu sou pequena, eu tenho uma sala pequena com uma pessoa só, quem que vai querer trabalhar? Ela falou, como assim? Você acha que você não é ninguém na fila do pão? Seus Você está na maior consultoria de recursos humanos do Brasil, Andressa. Verdade. Como assim ninguém vai querer trabalhar na maior consultoria? E aquilo assim me acendeu uma luz. Falei, é verdade. E hoje, quando as pessoas vão fazer entrevista para trabalhar no escritório, é isso que eu falo para elas. E a gente recebe muito currículo quando a gente abre uma vaga. Entendeu? Porque ele não está trabalhando em qualquer empresa. Sim. Então, tem know-how, vai acrescentar no currículo, né? As pessoas começam a demonstrar o desejo, né, de querer trabalhar Sim. na sua Querer empresa. pertencer, de querer estar ali. Então, realmente, a dedicação, o foco e a resiliência. E fazer o que tem que ser E feito. fazer o que tem que ser Fazer o feito. que tem que ser E agradecer o meu time também. Gostaria de Sim. agradecer a minha equipe, a Jennifer, a Mayra, o pessoal que está começando agora, né? Por todo o apoio e que fazem acontecer, que fazem o negócio girar. E fazer um merchan aqui, né? Chamar aí os clientes. Atendimento Pato Branco, de Pato Branco para o Brasil esse Isso ano. aí. Estamos lá com mais de 130 vagas abertas. Mandem os currículos. Mande, pelo amor de Deus. Se candidatem, se candidatem. Verdade, verdade. Que bom, meninas. Obrigada, gratidão, sucesso, né? Que essa parceria nossa seja longa, que seja próspera, abençoada, né? E que possamos ter muitos e muitos momentos como esse. Com certeza. Pela frente. Com certeza. Tá bom? Obrigada a vocês. Foi um prazer ouvi-las. Obrigada pelo convite. Muito bom. E para você que ficou com a gente até aqui, espero que tenham gostado do conteúdo que trouxemos hoje. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, né? Através do nosso Instagram. O meu é Renata Freires Oficial. O meu é Elis da RHF. Tem também a RHF Matriz. E todas as nossas unidades espalhadas aí no Brasil. Você que está procurando vaga, você que está precisando contratar, conte com especialistas, pessoas que realmente estão empenhadas em auxiliá-los. E deixem também o Instagram da unidade de vocês, meninas. O nosso é RHF Talentos, _Pato Branco. Muito bem. E o nosso é o Instagram, é o RHF, RHF Talentos, _São Paulo. Isso aí. Um abraço. Maravilha. Obrigada, pessoal.